Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Sul e Centro-Oeste. Hoje a gente tem a honra de estar recebendo aqui o senhor Hans-Jörg Hinkling, ele que é mestre em olicultura orgânica, é formado aí em Heidelberg, na Alemanha. Depois ele vai corrigir com a gente aqui se as pronúncias estão corretas aí. E ele que visitou aí depois de muitos anos o município aqui de Canarana, vai nos contar um pouco da sua história, porque além de outras funções, ele foi aí um dos primeiros agrônomos, né? Aqui no município de Canarana, nós tivemos aí como primeiro agrônomo na história de Canarana, Orlando Hever, né? E ele vai então nos contar aí a sua trajetória nos anos idos aí, de 1970, na década de 70, ele esteve por aqui e foi um dos percussores aí do agronegócio de Canarana aí com o trabalho na área de agronomia, entre outros trabalhos, é claro, que inclui toda essa questão, né, agronômica para a evolução do agronegócio. Ele teve aí a sua participação importante nessa história. A gente vai carinhosamente tratá-lo aqui de professor Hans. Professor, obrigado pela sua presença e a gente fica muito honrado com a sua visita e com a sua história, que de uma forma ou de outra também colabora e contribui com o nosso programa aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado também por ter esse espaço, né, de colocar também um pedacinho da história de Canarana, que inclusive talvez não é tão conhecido, porque o meu trabalho era um restrito, era um grupo pequeno, então talvez muitos nem conhecem muito esse trabalho. Maravilha. Vamos então agora conhecer esse trabalho aí, essa história que o senhor fez, colaborando muito com a história do município e a história do agronegócio, porque são a mesma história, na verdade, né, quando se trata de Canarana. Eu gostaria que o senhor iniciasse então falando como que o senhor conheceu o projeto de colonização aqui do município de Canarana. Então, eu conheci esse projeto porque na época, né, porque eu sou alemão, então lá na Alemanha tinha um grupo de agricultores orgânicos que entendiam que a poluição na Europa e na Alemanha seria tão grande no futuro que não valia mais a pena produzir orgânico lá e que, por esse motivo, eles foram procurar terras, no caso, distantes das grandes, né, centros industriais. E foi bem nesse tempo que o projeto aqui de Canarana, onde foi bem no início. Então o segundo projeto, que era Garapu, acho que até tinha problema de vendas, assim, não foi ainda assim, não tinha ainda sucesso a questão, né? E daí o Norberto Schwantes, né, que era iniciou isso, ofereceu terras de Garapu lá na Alemanha. E esses agricultores então foram vir olhar essas terras e voltaram. E eram colegas meus, né? E então, quando eles voltaram, aí relataram, né, disso que já estavam fazendo. E, e aí me interessei muito de fazer um estágio aqui para conhecer, né? Porque eu sempre tinha a intenção de trabalhar uns anos no exterior, num clima mais tropical, colaborando também com vamos dizer, com uma agricultura mais sustentável. E então eu vim em 75, vim como jovem e fiz um estágio de meio ano aqui em Canarã, na terceira agrovila. E já naquele momento, assim, eu fiz pequenas experiências de hortaliças, né? Porque era difícil produzir hortaliça. Canteirinho pequeno durante esse tempo do estágio. E então depois eu voltei, me formei, fiz o serviço social que tem que ser feito lá na Alemanha. E daí em 79, aí a gente veio daí para 7 anos. Era para ser 3 anos, depois foi 6 anos, depois mais um ano foi 7 anos para esse trabalho. Então esse trabalho que eu coordenei daí naqueles anos foi um projeto da ISLB, porque já lá em 75 eu tinha contato com o pastor
Reinke, que era pastor na época, e inclusive ele atendia uma região até lá, Cuiabá, Santarém, Altamira, era o único pastor para toda essa região. Então ele morava aqui em Canarana, mas na hora que ele visitava as comunidades, levava 2 meses para ele fazer o giro para chegar de volta em Canarana. E esse pastor, então ele me transmitiu de que a igreja estava também preocupado porque a terra daí estava sendo plantado só arroz de monocultura, e então a terra se esgotou lá no início, e daí deu grandes frustrações, e daí a igreja se preocupou com isso, e então me convidou para esse projeto tipo experimental primeiro, experimentar o que daria para fazer, e então esse projeto eu coordenei então 7 anos aqui em Canarana. As primeiras lavouras aqui no município de Canarana foram as lavouras de arroz, né? Quando o senhor chegou, elas já existiam, essas lavouras, ou foi após a chegada do senhor que deu início? Sim, foi, no caso, no ano 75, quando eu vim como estagiário, no caso, aí recém tinham saído as escrituras e a possibilidade de financiar as máquinas, né? Então, vamos dizer, as primeiras máquinas já tinha, e então foi praticamente 75, foi antes do grande boom do arroz. Só que daí em 79, quando eu cheguei de volta, já estava na frustração, né? Porque deu uns 2, 3 anos, deu bem, e no quarto, quinto ano já era frustração forte, né? Daí muitos, em 79, já muitos estavam endividados, alguns em perigo de perder as terras, né? Então foi um momento bem cruel do projeto aqui de Canarana. No entendimento do senhor, nesse período que o senhor esteve aqui em Canarana, colaborando com esse trabalho na área da agronomia, qual foi aquele trabalho que o senhor destaca como o mais importante que o senhor fez aqui? Bom, então na época, então, como eu já disse, então era a dificuldade grande era isso. O meu trabalho chegou atrasado, né? Porque devia ter feito essa pesquisa já um pouco antes para não acontecer o que aconteceu, né? E então a gente precisou uns 2, 3 anos para ter umas mínimas ideias e propostas o que pode ser feito, né? Então a gente trabalhou com as leguminosas tropicais, né? E, inclusive eu tinha contato com a Embrapa, muito material trouxe a Embrapa lá de Brasília. Daí a gente trabalhou a gente estava muito influenciado pela Ana Primavesi, que era, inclusive ela tinha vindo aqui em Canarano antes da minha vinda para cá. Então uma família família Giesmann, que estava preocupada também com esse tipo de agricultura, trouxe a Ana Primavesi, que é uma pesquisadora conhecida mundial e uma precursora da agricultura ecológica do Brasil. E então a gente trabalhava também com fosfato natural, com micronutrientes. Aí a intenção era também achar uma forma de ter uma rotação de cultura. Então vamos dizer, a proposta foi, através de recursos naturais, conseguir, vamos dizer, recuperar de novo os solos que estavam esgotados pelo plantio de arroz. Aí nesse tempo também introduzimos, até foi no ano 81, eu tinha um pequeno campo experimental onde daí a gente plantou essas leguminosas. E daí também era o gergelim, tinha o feijão atuque, feijão moyashi, feijão arroz, algumas culturas assim alternativas que a gente já tentava com a intenção de depois ter uma rotação de cultura, não plantar sempre só arroz. E daí foi nesses anos que a gente já plantou gergelim aqui em Canarana. E então o grupo que me acompanhou eram umas famílias, era
A da segunda era a família Gaib, família Dalmolin. Aqui da cidade era a família Dunk. Lá na primeira era a família Vichy Papke. Aí tinha a família Maia, que era aqui perto. E na terceira, a família Feijó. Então, essas famílias, vamos dizer, acompanhavam as minhas experiências e daí já aplicavam isso em pequena escala nas suas lavouras. Então, foi crescendo, né? Daí o gergelim, isso foi já nos anos, acho que 84, por aí, nós já juntamos um caminhão de gergelim para mandar para São Paulo. Tinha um comprador que veio aqui, até trouxe uma maquininha pequena para poder limpar o gergelim, para já sair limpo para lá. Então foi uma das coisas que ajudou bastante, porque daí o gergelim se adaptava também à situação, vamos dizer, da terra desgastada. Então ele produzia mesmo nesse baixo nível de fertilidade. Foi uma das grandes soluções. E daí essas misturas, depois plantava milho com feijão de porco, né, na consorciação. E daí também isso eram coisas que melhoravam a terra, né? Então são essas coisas que mais, no caso, destacou nesse tempo. Qual que é o sentimento do senhor hoje de voltar aqui, décadas depois, né? E ver que Canarana é conhecida hoje por sua diversidade, não é pela soja, não é pelo arroz, não é pelo milho, mas pela sua diversidade de cultivares. E sabendo que o senhor, juntamente com essas famílias que o senhor citou aí, de produtores e pioneiros, foram os percussores dessa diversidade. Não, eu vim um ano e meio atrás, na seca, já tinha vindo aqui. Aí eu fiquei de boca aberta, saber, não sabia que Canarana virou capital do gergelim. E daí até eu procurei as firmas e então como é que chama? Ferrari, né? A Arbasa. Arbasa. E então as duas, né, tá? Eu contei a história. E as duas, eu queria comprar um gergelim lá para levar para o sul. As duas me presentearam, me deram uns 20 quilos de gergelim para eu levar lá para o sul, distribuir para os amigos lá. Mas assim, então isso foi uma surpresa muito bonita, né? De ver que uma coisa assim era uma das coisas, né? Mas uma coisa dessa virou uma coisa tão significativa aqui para o município e para toda a região. Isso foi muito bom, né? Agora, né, assim, eu gostaria aqui também partilhar uma certa, vamos dizer, preocupação. Eu acho que, assim, toda a questão do agronegócio, vamos dizer, economicamente, é um esteio Brasil, né? O Brasil tem esse agronegócio, seria uma coisa, economicamente, seria bem. Então, ele tem um motor, economicamente, uma força forte, né? Agora, a minha leitura também tem os porém. Então, aqui, pelo clima, então a importância do plantio direto, né? De não mexer tanto a terra, mas com isso tem que usar o glifosato. Glifosato é comprovado, né? É um problema sério. Isso vai na água, vai nos lençóis, vai nos rios. E só se diga de passagem, o Brasil permite 5.000 vezes mais glifosato na água potável do que a União Europeia. Então, isso são dados, né, que mostram que é porque tem bastante, né? Então, assim, então, ao mesmo tempo que é bom ver o, o município, né, vamos dizer, crescer, vamos dizer, um modelo econômico, assim, mas ele tem tem esse lado que na minha leitura não está resolvido ainda, né? Isso não tem como ser assim, na minha opinião. Então, a importância de achar formas, vamos dizer, mais ecologicamente sustentáveis, mesmo para a grande lavoura, né?
Então tem, né, existem para pequena lavoura existem os sistemas agroflorestais, né, onde você mistura, vamos dizer, linhas de árvores que você aí poda os galhos e as folhas para fazer cobertura e com isso evitar a vinda do mato, né? Mas hoje isso é mais para sistemas pequenos, familiares, né? Mas eu acho assim, é um dos desafios na minha leitura para o agronegócio é achar formas, vamos dizer, com menos insumo químico para essa produção. Isso é uma coisa. Esse é um ponto bem negativo assim que eu vejo que tem. Então isso é a minha luta e aí também foi muito bom ver aqui eu ah, citei a Empire. Era para entregar uma semente para um agricultor lá num assentamento. Quando eu vi, falamos um pouco, a Empire também se preocupando, né? Ela cuida, ajuda no agronegócio, mas ela também está se preocupando com as variedades de sementes, está se preocupando com os pequenos que sobraram lá no meio e hoje estão no perigo, vamos dizer, o boom do soja, a alto soja é tão forte que o pequeno vai arrendar o seu pedacinho de terra para ser plantado soja, né? Em vez de plantar uma cultura para o alimento aqui da região, né? Então, assim, mas então, em todo caso, me alegrei de ter, vamos dizer, esse apoio também da prefeitura, da Secretaria dos Municípios. Eu entendi que, né, eles, claro, têm que favorecer o agronegócio, mas ao lado têm o cuidado também com o pequeno, com a agricultura familiar, né, que tem. Então realmente, isso me deixou também um pouco esperançoso, né, e isso, a minha torcida é que esses projetos pequenos e assim de sistemas mais ecológicos possam ser uma semente também e possam depois ser um subsídio para quem sabe poder mudar a grande lavoura, né, com o tempo de usar menos veneno, porque acho que isso seria um benefício, esse seria um verdadeiro benefício a longo prazo para os filhos, netos e bisnetos desses que hoje estão fazendo muito dinheiro com o agronegócio, né? Porque uma parte os efeitos negativos fica lá para o futuro. Os futuros vão ter que engolir. Isso em si para mim é um lado triste, né? Do agronegócio. Dentro dessa diversidade de cultivares que nós temos aqui no município, tirando a soja, o milho e o gergelim, que o senhor já falou que ficou surpresa, qual outro projeto que o senhor já chegou a visitar que o senhor também se surpreendeu? Porque aqui a gente tem o cultivo da melancia, que é um destaque também. Temos a parte da piscicultura, a parte da pecuária, tem a apicultura, né? Alguns desses outros projetos o senhor visitou também? Olha, esses que você citou não visitei, né? Mas sei que tem. Então, o que me surpreendeu, visitei a feira no domingo. E encontrei dois agricultores, duas famílias, que plantaram hortaliças e uma gergelim, algumas coisas orgânicas, né? Só que sem certificação. Isso não e daí eu até pedindo lá na Empire, então praticamente não tem a certificação orgânica aqui instalada, né? Lá no sul, lá é onde eu trabalho, a gente tem uma associação de 600 famílias na grande metropolitana de Curitiba, orgânicos, todos certificados pela rede Ecovita, que lutou para no Brasil ter uma certificação participativa, que não depende de outras grandes empresas, que às vezes custa tanto que para o pequeno é inviável pagar a certificação. E
Então, mas me alegrei de ver, né, que no meio de tudo isso tem essas iniciativas de pessoas produzir organicamente. Daí, na minha vinda aqui, aí a gente também visitou o assentamento Suyá, onde eu vi também as frutas, caju, né, assim já em pequena escala, que vale a pena industrializar aqui para ter um suco pro local, né? Plantio de laranjas, onde cuidar de gado leiteiro, né? Para ter o leite e o queijo aqui da região, né? Então, acho assim, né? E isso vejo assim, um desafio para os órgãos públicos, né? A Secretaria, a Empire, de fortificar essas iniciativas, né? Porque eu acho assim, o agronegócio não precisa fortificar, porque ele já está forte, já está funcionando, não precisa investir nisso, né? Agora, para essas iniciativas, isso é crucial ter um bom apoio do município, da entidade, né? De pesquisa também, de assistência técnica, né? Então, isso eu acho importante. Aí também nós tínhamos lá em nós temos lá uma casa de sementes, coordeno um projeto de produção de sementes de hortaliças. E então tivemos a visita numa festa de sementes de 2 pessoas do Parque Xingu. E daí, como eu conhecia a região, sabia que uma hora desse vou vir, então eu já logo fiz contato, conservei o contato. E então aproveitei, então agora visitar também 2 comunidades indígenas no Xingu e aqui também no município, nos Chavantes, visitamos 2 comunidades. E assim, lá também, né, vamos dizer, tem iniciativas, né, tem algumas mais difíceis, algumas quase semi-frustradas, né, mas tem algumas também que dão esperança. E a compreensão das comunidades indígenas, né, assim, de algumas lideranças que eu encontrei, é que, de fato, eles também têm que achar um caminho de ter uma produção, vamos dizer, agrícola de subsistência, ou até de gerar alguma renda, né? Porque a aproximação do nosso sistema ao parque, né, que antes era rodeado de mato, de muito longe. Então, essa aproximação, ela dá um impacto lá dentro da comunidade. E quando vê, ela, né, o jovem quer ter o seu dinheirinho também. E daí, quando vê, ele vai para fora para trabalhar, para ganhar um dinheirinho. Mas o bom mesmo seria uma proposta de produção, né, vamos dizer que respeita a história e as partes culturais né, que esses povos têm, e inclusive são diferentes, são bem diferentes de nós, né? Então, mas acho que assim, o que eu percebi, que existe uma maneira de ter um projeto, vamos dizer, mais adaptado a eles, e que eles possam garantir mais a sua soberania, né? Então, eu acho assim, essa proposta, convicção minha, é muito mais importante o Estado, né, os governos, tanto municipal como estadual como federal, apoiar as iniciativas que criam autonomia alimentar e até econômica dos indígenas, em vez de pagar Bolsa Família, essas coisas, né? Porque a tendência dessas verbas assim dadas vamos dizer, é quase antiprodutivo no sentido que daí quando vê não precisa mais cuidar aquilo que tinha que cuidar antes, né? Porque já pode comprar as coisas e muito menos, vamos dizer, cria uma expectativa de poder fazer
algo construtivo que constrói a autonomia desses povos indígenas. Então, é uma convicção assim que eu acho que teria que ser repensado um pouco essas políticas com os povos indígenas. Tem os naturais lá na nossa região, tem os quilombos também, que é onde tem situações um pouco semelhantes, né? Inclusive foi feito um trabalho aí de comercialização dessas produções que os indígenas lá do Xingu, né, principalmente, é, conseguiram. Eu não me recordo se foi em 2020 ou 2021. Foi feita uma feira aqui somente com produtos produzidos pelos indígenas lá no Xingu, né? E aí a reclamação deles era só com relação à logística, porque hoje se a gente for até a área lá onde eles produzem, só tem que andar aí no mínimo umas 6 horas de barco, né? Aí o senhor imagina, o senhor carregar tudo isso, né, de barco, leva, traz, então a logística deles inviabiliza trazer os produtos deles para comercializar na cidade, né? Mas isso que o senhor falou aí é muito importante, que tem que ter um olhar especial para isso aí, para ver o que pode ser feito para que eles consigam ter essa logística e, além de produzir para suas próprias subsistências, mas eles conseguirem comercializar, porque lá tem apicultores lá também e com uma grande escala de produção, né? Eu acho que tem muitas maneiras, vamos dizer, mais adaptadas né, vamos dizer, também o que eu falei antes, os sistemas agroflorestais, né? Então, onde você combina, então eles vão trabalhar mais na agricultura pequena, né? Onde tu com foice resolve as coisas, né? Assim, em vez de estar né? Porque a agrofloresta, ela diz que não pode ter enxada, tem que ter a foice e o facão, porque você evita o mato vir com o tanto de material de galho e folha que você produz para não vir o mato. Então, não precisa da enxada, né? Mas assim, então eu acho que isso teria muito recurso, né? Muito recurso vamos dizer, implantar um sistema que funciona ao longo prazo, que fortifica a sua identidade, né? Índio, de monte de monte de costumes que não se adapta fácil. Fortes, e acho que nem precisa se adaptar. É importante que existe, né? O senhor falou aí da sua atuação com a área de agrofloresta, não é isso? Esse é um trabalho que foi iniciado agora recentemente ou já há bastante tempo? E qual que é a perspectiva que o senhor vê para essa situação? Assim, as primeiras experiências já faz muito tempo, já faz acho que mais que 20 anos. Inclusive na África, regiões da África acho que as primeiras experiências foram lá. No Brasil, pelo que eu sei, era um suíço que na região, acho que da Bahia, começou esse sistema, e isso acho que faz bem mais que 20 anos. E então o princípio assim é que vamos dizer a lógica, né? Onde uma floresta produz muito mais massa do que qualquer lavoura e qualquer adubo verde que nós vamos plantar para querer melhorar a terra, né? E então essa lógica, não pode ter só lavoura, tem que ter mesclado floresta, árvore com cultura anual ou mesmo frutas, até produção de animal, de gado. Existem sistemas, né, que daí junta pastagem com floresta também com esse sistema de adubação. Para causar um equilíbrio ali. Isto, vamos dizer, primeiro para garantir muito mais matéria orgânica, né, por área, as nossas mecanizadas e adubação verde podem produzir, mas também com essa cobertura
que na verdade é o natural da floresta tropical. E por isso a terra se mantém na floresta, porque ela sempre tem massa que vem caindo e protegendo, e com isso baixa a temperatura do solo. Isso faz com que os organismos não consomem tão rápido a matéria orgânica, e com isso aumenta a matéria orgânica com o tempo, né? Então, esse é o princípio, né? Agora, eu acho que assim, antes, eu acho que para esse sistema, para a agricultura familiar, produção de produtos aqui para o consumo local, mesmo os indígenas, essas produções, eu acho que isso é relativamente fácil implantar, implantar isso. Eu acho que isso seria, na minha opinião, um desafio para as entidades que queiram apoiar essas, tanto a agricultura familiar como também essas tentativas indígenas. Agora, com certeza, o desafio muito maior seria de conseguir implantar, adaptar isso ao sistema, vamos dizer, mais mecanizado de grande escala, né? É um desafio, mas eu acho que, para mim, esse desafio está posto. Acho que a agricultura, assim, mecanizado dessa forma, eu acho que ela não pode ficar ao longo prazo. Tem que ter recursos mais naturais e sustentar a fertilidade do solo e vamos dizer, controlar o mato, né? Porque esse é o grande desafio, né? O controle do mato com o glifosato é fácil, né? É muito fácil, muito prático. Até de avião, né? Pode passar. Mas que fica não só no alimento, mas na água, no solo, em tudo que é lugar, né? O peixe que o índio vai comer lá está cheio de glifosato, porque está lá, né? Então, assim, agora esse desafio é grande, tá? Tema no caso do agronegócio, mais nessa direção. Professor, a gente agradece aí a sua participação aqui no nosso podcast, mas fique à vontade aí para mais alguma informação que o senhor queira colocar. Tá. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as entidades atuais aqui que se importam com tudo aquilo que nós falamos, tanto a cuidado das sementes, recursos, né? Produzir alimento com recursos naturais. Então, gostaria, em primeiro lugar, parabenizar os de hoje. Agora gostaria de dizer um agradecimento, agora já, os que estavam comigo, é só o senhor Dunk que sobrou. Os outros já eram, já não vivem mais. Mas gostaria de agradecer às famílias, essas famílias, porque isso foi importante para mim. E não estar trabalhando sozinho, mas ter essas famílias me acompanhando, logo experimentando na prática deles, na roça também, já as coisas. Então, gostaria dizer esse muito obrigado para essas famílias e partilhar com eles a alegria de ver que alguma coisa daquilo sobrou até hoje. Boa. Isso para mim foi muito gratificante. Eu gostaria também de dizer um obrigado à ISLB, a Igreja Luterana, porque naquela época ter essa visão, essa preocupação, isso eu tiro o chapéu, ter uma igreja onde se preocupar com uma coisa dessa. Então eu quero, né, porque se não fosse, talvez eu não teria vindo. Então, dizer esse muito obrigado à igreja em si e também à comunidade local de Canarana, né? Porque era o nosso espaço e a gente se sentia em casa. A minha esposa cuidou, criou e cuidou um coral. Tínhamos um coral na época evangélico dos luteranos, né? Era grande a participação, muito bonito. Qual o nome dela? O nome dela é Ruth.
Ruth Hincklin, né? E então, junto com o casal Cliva, a maior parte do tempo que nós estávamos aqui era o pastor Gert Uwe Cliva e a sua esposa Gerhild, os dois cantavam no coral também. Ela, infelizmente, faleceu por de câncer e ele está numa situação bem difícil com problema de músculo, tá se não renovando, está num lar de idosos, na cadeira de roda, assim, mas é perto lá. Ele é menonita e é lá de Vitmassum, onde então, perto de Curitiba, onde visitei ele faz pouco tempo. Então, muito obrigado também para eles, que eram pessoas importantes. Mais um obrigado ainda para os vizinhos da Agrovila lá na Terceira, porque a gente ficou muito emocionado quando a gente se encontrou. A minha esposa foi mais que 40 anos para se reencontrar. Parecia que era ontem que estávamos convivendo, de tão próximo era, né? Então, por quê? A gente refletiu que era um tempo. Primeiro, não tinha televisão, não tinha energia, não tinha nada disso. Muito menos o WhatsApp da vida que tira a atenção das pessoas. Tudo. Mas também era um tempo que a gente estava quase obrigado a partilhar as alegrias, dificuldades, né? Porque o vizinho era o mais próximo, né? Quando não tinha água, é o vizinho que ajudava. E quando era aquilo, quando tinha um acidente, é o vizinho que levava para lá e para cá. Então, essa convivência com os vizinhos lá na Terceira Agrovila, a gente gostaria também de agradecer muito a essas famílias. Muito. Virou um tesouro até hoje. Mas então, muito obrigado mais uma vez. O momento foi muito gratificante também escutar um pouco a sua história aqui, da iniciativa da TV Sul Centro-Oeste. Então, eu desejo que também esse espaço possa contribuir para o bem de toda essa região. Deus abençoe. Amém. Bom, encerramos aqui então mais um podcast, né? Agradecendo aí a presença do professor Hans aqui, trazendo a sua história e falando da sua contribuição para o município de Canarana e principalmente para o nosso agronegócio. A gente volta aí com mais um podcast aqui dentro do nosso canal do Sul e Centro-Oeste. É só você acompanhar e conferir nas nossas redes sociais também, através do Facebook e também pelo Instagram. Até lá!